Então tá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao webinar de lançamento do curso de especialização em farmácia clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu sou a farmacêutica Jaqueline, coordenadora do curso e chefe da seção de farmácia clínica do HCPA. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui na farmácia clínica, com a participação então de alguns colegas de algumas áreas. E de acordo então com a nossa agenda, depois das boas-vindas, a gente vai ter uma apresentação, então, com um colega sobre a seleção e acompanhamento de pacientes na farmácia clínica, depois um breve debate entre os farmacêuticos clínicos em algumas diferentes áreas de atuação, e logo depois desse debate eu iria apresentar, então, a estrutura da nossa especialização e as perguntas, e só alguns lembretes, então, as perguntas... elas podem ser enviadas no chat a qualquer momento, elas serão respondidas oportunamente, mas principalmente no final das apresentações. E lembrando também que o certificado será emitido apenas para as pessoas que assistirem o webinar até o final e depois do encerramento. Então agora vou passar a palavra para o Bruno, que é o farmacêutico clínico das equipes da geriatria, e ele vai nos falar sobre o tema seleção e acompanhamento de pacientes na farmácia clínica, como fazer. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaque. Boa noite, pessoal. Obrigado pela apresentação. Então, eu vou começar rapidamente agradecendo a todos os nossos ouvintes, né? Já somos em quase 50 por enquanto. E também ao Hospital de Clínicas, ao Serviço de Farmácia, né? Pelo apoio, assim, a oportunidade de incentivar da gente fazer essa especialização em farmácia clínica, né? Que é um sonho antigo da seção. E a comunicação, né, do HCPA, por todo o apoio, assim, que está nos dando nessa empreitada. Então, a minha ideia hoje aqui nessa fala, né, com vocês é retomar um pouquinho dos aspectos estruturantes do cuidado farmacêutico e a relação com a farmácia clínica hospitalar, né, trazendo alguns conceitos, né, sempre fazendo o link com assuntos que vão ser discutidos mais profundamente durante a especialização. Abordar especificamente o que a gente tem na literatura e o que a gente já tem também feito com a experiência aqui dos colegas do Hospital de Clínicas com relação à seleção de pacientes para atendimento na farmácia clínica hospitalar e alguns exemplos de ferramentas que também podem nos ajudar no acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes aplicado à rotina hospitalar, que vai ser então depois aprofundado com os colegas dando os exemplos dentro das suas áreas. Então, é sempre importante retomar a farmácia clínica e o cuidado farmacêutico. Todas as referências que a gente utilizar vão estar disponíveis aqui com QR Code. Então, vocês podem tirar ali uma foto, vai para o link, né, dos livros, dos materiais. Independente da área que a gente está, a gente às vezes pensa que cuidado farmacêutico é uma coisa muito longe, é só coisa conceitual de quem vai trabalhar em farmácia, drogaria, mas isso está dentro do nosso cuidado farmacêutico, dentro da farmácia hospitalar. Então, a gente sempre vai precisar acolher ou identificar a demanda, né, do paciente. Com isso, identificar as necessidades de saúde, que pode ser, por exemplo, algum problema relacionado a um medicamento, planejando e realizando as intervenções conforme que a gente for identificando desses problemas, avaliando sempre esses resultados, registrando essas intervenções até o momento que o paciente tem alta do nosso serviço farmacêutico ou do serviço em que ele está lotado em si, como no hospital, na unidade de internação, naquela equipe, naquele ambulatório. Então, a gente tem diversos serviços, um rol de serviços farmacêuticos, né, que já são descritos na literatura, e muitos deles podem e devem ser oferecidos dentro da farmácia hospitalar. Alguns não são tão aplicáveis, como, por exemplo, rastreamento em saúde ou manejo de problemas de saúde autolimitados, que é para resolução dos problemas mais simples, né? Mas, principalmente, então, no caso da dispensação, a educação em saúde, né, que isso é feito
para melhorar a autonomia, manter o paciente estável, né, para cura, melhora das condições de saúde, e outros serviços que já são bem mais conhecidos no âmbito hospitalar, como a conciliação de medicamentos, a monitorização terapêutica de medicamentos, que tem bastante relação com farmácia clínica, revisão da farmacoterapia e acompanhamento farmacoterapêutico. Então, quando a gente vai iniciar um projeto, um processo de farmácia clínica no âmbito hospitalar, seja no hospital como um todo, em alguma área específica, né? Não conseguimos iniciar a farmácia clínica em toda essa instituição, mas talvez em que área começar, é importante conhecer a estrutura do local. Então, é um hospital secundário, terciário, de alta complexidade, porque isso vai fazer com que a gente ofereça serviços farmacêuticos diferentes, né? Então, vai ter um serviço de educação em saúde, de conciliação medicamentosa, é uma instituição que tem um alto giro de pacientes. É importante conhecer a população atendida por esse serviço, porque isso é muito importante, tem muita relação com a questão da capacitação, né? Então, é um hospital geral, é um hospital só materno-infantil, então a gente vai ter que se especializar, né, além da farmácia clínica, conhecer mais dessa área da materno-infantil, por exemplo. E, claro, a gente tem que trabalhar muito com as demandas, né? Tanto da população, aqui no caso, tanto população como os futuros clientes, usuários, como também a equipe de saúde que vai estar trabalhando junto com o farmacêutico que vai estar oferecendo esses serviços, além do gestor, porque tem que ser uma questão viável, né? E sempre pensando em custos também. É importante ter em mente a questão dos recursos materiais disponíveis, até para saber até onde a gente pode ir com a nossa intervenção. Os recursos humanos sempre capacitados, então, por isso a gente está trazendo esse debate aqui, né, a importância, assim, da capacitação em farmácia clínica, né, que ela seja em loco, conversando com o paciente, acompanhando, porque só no dia a dia, né, com essa experiência, com essa troca de informações, né, embasada na literatura, que a gente vai conseguir fazer uma farmácia clínica mais robusta. E é importante ter em mente os critérios de seleção e acompanhamentos que podem ser adaptados conforme cada área que a gente vai trabalhar. Então, que a gente lá no final vai debater com os outros colegas de outras áreas. Então, por que a gente tem que selecionar que pacientes acompanhar? É muito difícil a gente ter um RH específico, né, que consiga atender completamente, de forma 100% ampla, a todos aqueles pacientes. Então, é importante a gente conseguir ter em mente quais são os pacientes com maior risco de desenvolver problemas relacionados à farmacoterapia. Então, por exemplo, nos padrões mínimos da SBRAF, que é a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, ela recomenda um farmacêutico integral para até 40 leitos clínicos e 30 para leitos intensivos, mas a gente sabe que, às vezes, essa quantidade de pacientes, né, além com outras demandas que os farmacêuticos têm, acaba não sendo muito viável para fazer um acompanhamento 100% integral. Então, é importante usar e conhecer essas ferramentas para auxiliar na seleção. Então, alguns exemplos de critérios que já existem, né? Então, pacientes com muitos diagnósticos, com polifarmácia, né, o critério de no mínimo 5 ou mais medicamentos, a gente sabe que na realidade hospitalar acaba sendo muito maior, com parâmetros laboratoriais, sinais vitais alterados, problemas de adesão ao tratamento, que muitas vezes pode ser o que está levando esse paciente a internar, e talvez esse paciente se beneficie de um serviço que envolva a educação, por exemplo, em saúde, pacientes com problemas induzidos por fármacos, em uso de medicamentos de alto risco ou potencialmente perigosos, de alta vigilância, e de medicamentos de alto custo também, porque se é feito o uso racional desse medicamento, a gente vai ter um benefício econômico de estar racionalizando o uso dele. Um outro exemplo de selecionar e acompanhar pacientes é trabalhar em unidades ou equipes específicas, porque aí é possível direcionar forças para alguma equipe ou alguma unidade que tenha um risco maior de desenvolvimento de problemas relacionados a medicamentos. Então, muitos serviços iniciam, né, inclusive no Hospital de Clínicas, iniciou assim a farmácia clínica nessas unidades fechadas, né, que a equipe toda já está lá.
então CTIs, né, adulto, pediátrica, emergência. É possível também acompanhando 100% de alguma especialidade ou alguma unidade, visando essa integração maior com toda a equipe interdisciplinar e a gente começar a ter farmacêuticos clínicos, especialistas não só em farmácia clínica, mas em farmácia clínica e na farmacoterapia daquela área, né? Seja clínica médica, neonatologia, geriatria, né? Então, o rol de especialidades que o farmacêutico clínico atua é muito grande. Então, é importante a gente conhecer e trabalhar um pouquinho em cada uma dessas possíveis linhas de cuidado. Essa é uma revisão recente, né, sobre algumas ferramentas que já existem para a seleção de pacientes. Então, só para mostrar para vocês que é muito heterogêneo, tá? Então, só essa revisão de 2019 viu 17 scores diferentes e não tem uma ferramenta que seja ideal. A gente tem que conhecer elas e ver de que forma é possível aplicar elas no nosso dia a dia. Algumas coisas são comuns, como uso de medicamentos com alto risco de interações medicamentosas, uso de medicamentos via sonda nasoenteral, polifarmácia, uso de medicamentos com janela terapêutica estreita, como digoxina, varfarina, os medicamentos que se faz o serviço farmacêutico de monitoramento terapêutico de fármacos, medicamentos que precisem de ajuste para função renal, hepática, populações especiais também. Então, um desses scores, né, que foi desenvolvido pela equipe do Hospital de Clínicas e publicado lá em 2011, que é o score de risco farmacêutico, ele foi elaborado justamente para tentar fazer com que os farmacêuticos conseguissem dedicar as forças para fazer os seus serviços farmacêuticos naqueles pacientes que tinham o maior risco para desenvolver problemas relacionados a medicamento. Então, esse score utiliza então, o número de medicamentos, medicamentos CV, potencialmente perigosos, o tipo de alimentação, problema renal, hepático ou imunossupressão. E aí, para cada tipo de critério, tem uma pontuação, e aí esse paciente tem uma pontuação final, que pode ser de alto risco, que é aquele que vai precisar ter o monitoramento e os serviços farmacêuticos oferecidos de uma forma prioritária, moderado ou baixo risco. Aqui nessa tabela eu só trouxe o exemplo, né, que quando foi feita aquela validação, os pacientes de alto risco estavam principalmente, então, nas unidades de oncologia pediátrica, UTI adulto, UTI pediátrica. Também há algoritmos eletrônicos para priorização, né, de pacientes, né, que hoje em dia é para onde a farmácia clínica, né, está cada vez mais se desenvolvendo. Né? Então, eu trouxe o exemplo aqui do ART, por exemplo, que foi desenvolvido lá em 2012 na Nova Zelândia, que ele, a partir de dados específicos do sistema, já vai fazendo essa categorização que a gente muitas vezes acaba fazendo manualmente ou através de relatórios, sinalização. Então, levando em consideração o perfil do paciente, por que ele está internando, né? Se ele entrou muitas vezes na emergência, a questão do perfil clínico, doença renal, diabetes, uso de medicamentos de alto risco, e ele apresenta, né, os pacientes conforme esse risco farmacêutico, então sinalizando aqui os vermelhos de alto risco, então isso fica mais claro na hora do farmacêutico utilizar, e aí ele demonstrou que tinha associação com os problemas relacionados a medicamentos. Quando a gente vai, então, iniciar o nosso processo de cuidado farmacêutico, pensar nos serviços que a gente vai oferecer para aqueles pacientes que a gente já selecionou, eu trouxe aqui só para a gente pensar qual que é todo o processo que esse paciente faz na instituição desde quando ele chega. Então, ele interna. Então, nesse momento, pode ser oferecido, por exemplo, serviço de conciliação medicamentosa e de acompanhamento farmacoterapêutico. Ele é transferido entre unidades ou equipes, então quando ele chega numa outra equipe, ele pode ser conciliado, né, na transferência, ter o seu acompanhamento, o planejamento de alta, que eu coloquei aqui, mas na verdade ele pode iniciar lá junto com a internação também, e a conciliação e o serviço, né, de educação para alta hospitalar, para devolver depois esse paciente para a rede, né, por exemplo, a gente trabalha no SUS. Então, a gente, inclusive, vai ter uma disciplina só para trabalhar essa questão da transição de cuidado. E quando a gente faz o acompanhamento farmacoterapêutico hospitalar, né, que é um dos serviços que é mais realizado na farmácia clínica hospitalar, a gente tem que ter em mente o que a gente vai acompanhar. Então, isso que a gente vai debater depois com os colegas ao longo do webinar.
se há alguma periodicidade ou se há alguma ferramenta que pode nos auxiliar nesse acompanhamento, que vai nos ajudar a fazer as intervenções, que é o que a gente quer, né? Detectar esses problemas relacionados aos medicamentos para conseguir intervir e melhorar aqueles problemas, né, na saúde do paciente. Eu trouxe aqui a figura do método clínico de acompanhamento farmacoterapêutico, que a gente pode muito bem usar como o raciocínio clínico de acompanhamento dos nossos pacientes, né? Então, sempre se inicia coletando e organizando os dados do paciente. A gente tem que saber o perfil dele, por que ele está internando, o que ele tinha de problemas prévios, né? Os medicamentos prévios também, para daí conseguir fazer a nossa revisão da farmacoterapia para identificar os problemas relacionados a medicamento, potenciais ou que já estejam sendo, já estejam aparecendo no paciente. Para, com isso, então, definir as metas terapêuticas, as intervenções, se são muitas intervenções, priorizar elas, e, claro, depois seguir acompanhando esse paciente na internação para ver se aquela intervenção melhorou. Então, se a gente interviu para tentar mudar a forma de administrar aquele medicamento para reduzir uma reação adversa, a gente tem que saber, tem que voltar lá, tem que revisar no prontuário se isso deu certo ou não, para ter esse feedback na equipe e sempre registrando isso em prontuário, né, e depois para ter dados de indicadores. Então, o que é o básico para se acompanhar? A prescrição médica, né? Isso é o básico, diariamente, questões básicas como indicação, dose, via, etc. Condições clínicas do paciente, sempre focando principalmente nas novas condições, porque isso pode ser uma nova patologia, mas também pode ser um problema relacionado ao medicamento, como uma reação adversa, um evento adverso, por exemplo. Ficar atento para medicamentos pista, né? Isso é uma forma bem interessante de acompanhar. Exames laboratoriais e controle de sinais, principalmente quando estão fora do normal, para monitorar a efetividade e segurança. A periodicidade vai ser muito conforme a demanda e a forma de organização do serviço. Por exemplo, ao utilizar o score de risco farmacêutico, é possível aumentar a periodicidade do acompanhamento daqueles pacientes com score alto, por exemplo. O score moderado tem um acompanhamento mais intermediário e o baixo só a revisão da prescrição. É bem importante também, então, quando a gente acompanhar esses pacientes, ter em mente os protocolos institucionais, até para a gente ficar alinhado com o nosso serviço, a instituição que a gente está trabalhando. Quando não há guidelines institucionais, protocolos de sociedade, né, registrar sempre o plano terapêutico e as intervenções, selecionar medicamentos de alto risco para acompanhamento, e há muito também os checklists diários, que a gente chama, que é semelhante a outras áreas como a aviação. Então, um avião ele não decola se não tem aquele checklist. Então, a gente na farmácia pode incorporar isso. Então, eu não consigo revisar bem aquele paciente se eu não reviso pelo menos aqueles itens. Trouxe aqui um exemplo só do primeiro checklist mnemônico que surgiu, esse não é específico para a farmácia, que é o Fast Hug, que ele serviu para a equipe multidisciplinar na UTI, que eles sempre, então, no momento de revisar o paciente em conjunto, revisam questões de alimentação, analgesia, sedação, tromboembolismo, né, prevenção, cabeceira elevada, profilaxias, etc. A partir do Fast Hug, então, foi elaborado o Fast Hug Maidens, que é um checklist mnemônico que foi validado para farmacêuticos em UTI, que ele visa e foi validado na prevenção de problemas relacionados a medicamento, e ele incluiu essas letras aqui, o Maidens, e fez uma adaptação aqui no H, de itens que são específicos da prática farmacêutica. Então, a questão do delírio, reconciliação medicamentosa, acompanhamento de antimicrobianos, indicação dos medicamentos, dose, ver os laboratoriais, reações adversas, etc., medicamentos que devem ser finalizados numa data específica. Então, levando em consideração esses checklists, né, a gente ali no Hospital de Clínicas elaborou e fez uma validação do que a gente chama de bundle do cuidado farmacêutico, ou bundle farmacêutico, adaptado para a nossa realidade, né, de um hospital terciário geral. Então, dentro de cada uma das áreas, né, a gente aplica esse checklist na revisar o paciente, né, mais alguns itens, menos outros itens. Isso a gente vai ver no final na discussão. Então, que itens são? Revisão da farmacoterapia, a reconciliação medicamentosa, revisar a questão da nutrição, se está com sonda, NPT, analgesia, né, os protocolos de analgesia, também sedação quando se aplica,
a prevenção de eventos tromboembólicos ou acompanhamento de anticoagulantes quando usa varfarina ou os novos anticoagulantes de ação direta, o delírio, né? Então, para manejo de delírio ou identificar esse delírio, se há medicamentos que podem levar a delírio, a revisão dos sinais vitais, dos hábitos fisiológicos, os antimicrobianos, né? Então, junto com ações com a Comissão de Controle de Infecção, por exemplo, ajuste de dose, né, conforme função renal, função hepática ou outras questões como obesidade, peso, exames laboratoriais, o trabalho de alta hospitalar, então o planejamento de alta, visando esse serviço depois de reconciliação de alta, de educação em saúde e a validação de medicamentos trazidos pelo paciente. Aqui eu trouxe só para mostrar, tudo está no artigo ali que vocês podem tirar no QR Code, a gente pode disponibilizar a apresentação depois para vocês, que a gente só fez uma validação comparando conforme cada grande linha de cuidado. Então, a gente consegue ver que cada área tem um foco em diferentes itens. Então, por exemplo, a revisão da farmacoterapia foi predominante em várias áreas, a questão pediátrica, materno-infantil, bastante foco no planejamento de alta, os pacientes oncológicos, bastante foco na dor, pacientes críticos, foco nos antimicrobianos, protocolos de sedação, etc. Então, para finalizar essa primeira parte aqui da apresentação, né, quando a gente vai pensar em como iniciar a farmácia clínica, né, que serviços oferecer, a gente tem que levar em consideração que o paciente hospitalizado ele é muito complexo e diverso, né, então dificilmente a gente vai conseguir saber tudo de tudo. Então, por isso a gente tem que se especializar cada vez mais e fazer uso dessas ferramentas, né. Os serviços farmacêuticos devem ser oferecidos conforme as demandas e os recursos disponíveis. Sempre o nosso foco, né, vai ser o uso racional de medicamentos e detectar esses problemas relacionados à farmacoterapia, levando às intervenções farmacêuticas, né. Se são muitas intervenções, tentar priorizar conforme o risco do paciente. Na prática do dia a dia, né, ter foco nesses novos medicamentos e saber trabalhar em equipe, porque essas intervenções devem ser, né, compartilhadas, né, e compactuadas junto com a equipe médica, com o paciente, por exemplo. Tá? Então, agradeço, né, essa oportunidade. Aqui está o nosso link da especialização, mas vai ficar disponível ao longo do tempo. E as perguntas vocês podem ir colocando ali no chat, e eu vou passar, vou tirar aqui a projeção, e vou passar a palavra aqui para a Joyce dar seguimento na nossa discussão. Obrigada, Bruno, pela apresentação, esses esclarecimentos. Então, dando continuidade ao nosso debate, eu vou convidar o nosso colega Daniel, que atua na emergência, para nos falar, então, quais são os critérios de seleção desse paciente na emergência. Então, boa noite, me ouvem bem? Sim. Então, meu nome é Daniel, trabalho na emergência do Hospital de Clínicas como farmacêutico clínico há 10 anos. Então, nesses 10 anos, tivemos uma oportunidade grande de experimentar diversas estratégias, diversas ferramentas, tanto na seleção quanto no acompanhamento dos pacientes, e com os resultados que vocês podem observar através desses links que o Bruno mostrou nos artigos, né? Então, como é que funciona a seleção de pacientes na emergência? A gente tem que entender, primeiramente, que a emergência do Hospital de Clínicas é uma das maiores emergências do país, né? Ela, hoje em dia, ela conta com cerca de 60 leitos adultos e 20 leitos pediátricos, tá? Nesse contexto, a gente atende tanto pacientes clínicos, quanto cirúrgicos, quanto pacientes ginecológicos, além dos pediátricos, né? Então, eu tenho um giro muito grande de pacientes na emergência. Cerca de 70 a 80 pacientes passam pela emergência todo dia, né? Muitos deles saindo para outros hospitais, muitos deles tendo alta, mas também muitos deles, uma grande parte, internando no hospital, o que vai dar seguimento ao acompanhamento pelos colegas, né? Esse número grande nos traz uma preocupação. Como é que priorizar aqueles que precisam mais? Como é que gerenciar a equidade do sistema, né? O SUS, ele traz, né, que uma das premissas do SUS é a equidade, dar a quem precisa o necessário, né? Como é que eu vou escolher o paciente que mais precisa? Então,
Então, tem várias estratégias, né? E em especial, eu tenho que olhar a primeira prescrição. Esse paciente que entra na emergência, ele vai ver sempre vai ter sempre a sua primeira prescrição hospitalar ali. Então, existe sempre um risco de ter um erro nessa prescrição, e para isso a gente também tenta revisar o máximo de pacientes possíveis, mas priorizando de alguma forma. A alta rotatividade da emergência, a criticidade dos pacientes, o segmento de linhas de cuidados específicos nos dá um suporte para escolher melhor esses pacientes. E como é que a gente faz essa escolha? Primeiro, atualmente a gente escolhe, primeiro a gente revisa todos os pacientes críticos, né, como a gente chama a nossa unidade vascular, né, a unidade vermelha, como queira, né? Muitos pacientes dos protocolos de AVC, muitos pacientes dos protocolos de infarto, pacientes do protocolo de abdômen agudo, que são os grandes protocolos que a gente recebe no hospital, muitos deles via ambulância, né? Esses pacientes são os primeiros a serem revisados de forma mais incisiva. Outra possibilidade que a gente tenta, depois desses pacientes mais graves, que normalmente tem infusões contínuas bem importantes, que a gente tem que revisar. Então, todas elas são revisadas todos os dias, né? Outra estratégia é por tipo de medicamento, né? Anticoagulantes, antídotos, as próprias infusões contínuas, isso chama a nossa atenção. Então, a gente tem o nosso sistema, ele sinaliza, a gente tem como, então, ter esse controle e fazer essa busca por esses medicamentos, atuando de forma mais ativa sobre qualquer evento que aconteça. Outra possibilidade a gente pode selecionar os pacientes ou pela idade, né? Pacientes idosos com mais de 75 anos têm um risco muito grande, esses pacientes são vistos também de forma prioritária. Pacientes transplantados que têm um risco bastante importante devido à sua imunossupressão, esses pacientes dá até para dizer, tem um carinho especial pela gente, pelo risco que eles correm, né? A partir de então, se pode iniciar o acompanhamento, e esse acompanhamento, dentro do possível, é feito na emergência, né? Mas ele acontece de forma subsequente pelos colegas do andar, como por exemplo, que acontece na CTI. Né? Vocês imaginem um paciente muito mal chegando de ambulância, transferido do hospital, ele chega, é estabilizado no box de atendimento, fica 2, 3 horas na emergência, na unidade vermelha, e logo em seguida a gente revisa ele de forma rápida, porém bem criteriosa, e em seguida ele já pode ser transferido para o CTI, onde ele vai ter um acompanhamento um pouco mais específico pelos colegas do CTI, como é o caso da nossa colega Daiane. Então, a Daiane, que é a nossa colega que atua no CTI, ela trabalha muito com o paciente crítico, né? Vou chamá-la para nos falar como é o trabalho farmacêutico clínico junto a esse paciente, junto ao paciente crítico. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouco da nossa experiência no acompanhamento, então, do paciente crítico. Né? Eu já estou há bastante tempo acompanhando esse perfil de pacientes. E, da mesma forma, né, como o Daniel trouxe a seleção, os critérios de seleção para acompanhamento e priorização de pacientes na emergência, no CTI também a gente tem alguns critérios, né, que são semelhantes, né, como ele comentou, pela gravidade, a gente começa pela gravidade, assim, vai seguindo por outros critérios, né, até que a gente consegue priorizar os pacientes com uma maior gravidade, maior necessidade de acompanhamento. Dentro do acompanhamento do paciente crítico, alguns aspectos, né, relacionados ao bundle farmacêutico, conforme o Bruno bem descreveu, alguns aspectos a gente consegue acompanhar com mais periodicidade, né, e de forma mais sistemática, outros itens, né, outros critérios do bundle a gente consegue acompanhar de uma forma não tão sistemática.
né? Ali o Bruno trouxe os detalhes, né? Cada item do bundle que a gente seleciona, que é um pacote, né, de condições que a gente observa no paciente e onde o farmacêutico vai poder estar auxiliando, né, na farmacoterapia. Tem algumas situações que são mais comuns, né, em que a gente vai acompanhar, por exemplo, a gente revisa a nutrição do paciente, analgesia, sedação, o risco de anticoagulação e o risco de trombose, de tromboembolismo venoso, né, em função de que o paciente crítico é um paciente que ele está, na maior parte das vezes, em ventilação mecânica, ou seja, ele está respirando, né, com a ajuda, então, dos aparelhos, e eles estão em coma induzido por fármacos, né, que é a sedação e a analgesia. Então, os pacientes ficam imobilizados no leito, né, apesar da gente ter na equipe fisioterapeutas que fazem a mobilização desses pacientes, isso ainda assim não é suficiente, a gente acaba precisando de acompanhar, então, a profilaxia para trombose ou a anticoagulação, se for um paciente já previamente anticoagulado ou que tenha uma embolia pulmonar, um tromboembolismo venoso, ou que ele esteja em uso de oxigenação extracorpórea, que a gente chama, que é um método, né, que é um equipamento que a gente chama de ECMO, né, que é essa abreviatura dessas palavras, e que o paciente que equivale a um pulmão artificial, além da ventilação mecânica, para fazer as melhores trocas gasosas. Então, essas situações, a gente, ao longo do tempo, o paciente, por causa do uso da analgesia, ele acaba desenvolvendo o delírio, né? Então, muitas vezes a gente vai poder acompanhar e auxiliar tanto no tratamento, quanto muitas vezes na desprescrição de algum fármaco que possa estar induzindo o delírio, né? A gente tem atuação também nos hábitos fisiológicos, onde alguns pacientes, né, tem a questão do uso de laxativos, porque os pacientes usam sedativos e analgésicos opioides que podem levam à constipação, e aí precisa a gente saber se o paciente está evacuando ou não, enfim, que são atividades que a gente vai estar acompanhando. Se o paciente precisa de profilaxia para úlcera de estresse, que é quando ele está em ventilação mecânica, ele não tem mobilidade gastrointestinal, então ele pode desenvolver uma úlcera em função dessa situação, principalmente se ele for um paciente com algum comprometimento hepático ou gástrico, né, já prévio. Em relação aos sinais vitais, né, que a gente tem, que é um item do bundle, a gente tem uma atuação menos ativa, digamos assim, porque os sinais vitais, que são a pressão, né, a estabilidade hemodinâmica do paciente, que é a manutenção da pressão, se ele está hipotenso, hipertenso, se ele está a glicemia, se ele está com hiperglicemia ou hipoglicemia, quem está mais próximo do paciente durante as 24 horas, que é o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, eles têm uma ação muito mais proativa em relação a isso, mas a gente também revisa, obviamente, no acompanhamento, essa condição. E uma outra condição que é muito comum, né, e que digamos assim, tem um bom volume do que a gente acompanha nos pacientes, é o uso dos antimicrobianos, né, para fazer a avaliação tanto da seleção, né, baseada nas culturas, em relação à indicação desse antimicrobiano, desse antibiótico, quanto os ajustes de dose baseado nos exames laboratoriais que esse paciente tem. Então, a gente precisa, né, conhecer a situação do paciente e conhecer os exames laboratoriais dele para poder sugerir ou pensar ou revisar se aquela prescrição ela está dentro do esperado para aquela condição que o paciente está agora. E quando a gente identifica alguma situação, né, como o Bruno já trouxe, a gente faz então as intervenções e o registro dessas intervenções para os indicadores,
né, de resultado e também para ter o registro, né, no prontuário do paciente da atuação do farmacêutico em todas as questões. Algumas situações não são tão comuns no CTI, né, como, por exemplo, o planejamento de alta, porque a gente não sabe muitas vezes como é que esse paciente vai ter alta e nem quanto tempo ele vai ficar internado, e a conciliação medicamentosa, hoje ela é mais frequentemente realizada na admissão do paciente e na alta, né, do paciente para casa, porque muitas vezes o paciente chega na UTI e é necessário, né, desprescrever ou substituir a terapia que ele estava sendo utilizada, que estava sendo usada durante a internação na unidade de internação pela gravidade da situação dele. Né? Então, outra situação também ali é a dispensação de medicamentos para alta, porque o nosso paciente da UTI ele não tem alta direto, então, para o andar. Então, dentro do pacote, né, que é o bundle farmacêutico, essas são as principais situações e tudo isso faz com que a gente faça uma revisão mais criteriosa da farmacoterapia. Agora eu vou passar, então, para a Joyce, né, para ela seguir com os demais colegas e os outros temas que a gente tem aí para trazer para vocês relacionados às especialidades. Muito obrigada, né, os colegas que já estão contribuindo, o Daniel, a Daiane, e agora eu convido a Samantha, que é a nossa colega que atua na pediatria, onde nós temos, né, uma elaboração de altas constantes, e ela vai nos falar um pouquinho como é que é a alta nessa área. Boa noite, pessoal. Obrigada, Joyce. Então, queria agradecer a oportunidade de participar desse webinar. Sempre bom poder contribuir um pouco com a minha área, que é a pediatria. Então, em relação às unidades pediátricas, o que eu poderia ressaltar que é o diferencial da pediatria? É o nosso planejamento e as orientações de alta hospitalar. Então, quando o paciente ele interna e ao longo dessa internação, a gente já vai conseguindo verificar algumas questões, algumas dificuldades relacionadas ao uso dos medicamentos por esses pacientes. Então, a gente consegue já verificar se ele tem uma boa adesão ou não, e já ir selecionando esses pacientes para fazer um acompanhamento e lá no momento da alta fazer a nossa orientação farmacêutica. A gente verifica também a questão da complexidade da farmacoterapia. Hoje a gente tem pacientes saindo do hospital usando 10, 15 medicamentos. Então, como que essa família, o cuidador, o paciente vai se organizar para utilizar esses medicamentos em casa? E uma das dificuldades que a gente tem hoje é que muitos medicamentos, a forma farmacêutica que tem disponível no mercado é em comprimido, é em cápsula, é em drágia. Então, como fazer um preparo adequado desse medicamento para utilizar depois no domicílio? O paciente vai ter que fazer uma diluição, muitas vezes as doses são fracionadas, porque todos os medicamentos são calculados pelo peso do paciente. Então, como que a gente vai orientar esse paciente para que ele faça uso certo, da dose certa desse medicamento? Então, a gente avalia essa complexidade da farmacoterapia e seleciona os pacientes que a gente vai fazer essa orientação na alta. Porém, tem aqueles pacientes que usam 1, 2 medicamentos e não tem uma boa adesão. Então, a gente já vai detectar isso e também selecionar esses pacientes para ir, ao longo dessa internação, orientando, criando estratégias para que esse paciente saia do hospital com uma boa orientação farmacêutica. Além disso, a gente tem outra questão que a gente trabalha bastante dentro da pediatria, que é o acesso aos medicamentos. Então, como a gente tem pacientes do SUS internados, muitos pacientes não têm condições de comprar alguns medicamentos. Então, essa questão, na pediatria, a gente trabalha muito. A gente verifica qual o posto de referência do paciente, quais os medicamentos que constam na lista desse posto, se o paciente vai conseguir ter acesso, ou se não tem no posto, onde que o paciente pode retirar. Tem processo administrativo? Será que ele vai conseguir retirar lá na farmácia do estado? Então, para conseguir retirar por processo administrativo, tem toda uma documentação que precisa ser preenchida. Um laudo, precisa da receita, exames. Então, isso a gente ajuda ao longo da internação
auxilia a equipe médica no preenchimento desses documentos para que o paciente lá na alta consiga sair com seu medicamento. Esses processos normalmente têm aí um tempo para a farmácia do estado deferir. Então, não é o paciente ou o familiar chegar lá na farmácia, entregar os documentos e já vai sair com o medicamento. Por isso, a importância do planejamento das orientações das altas dos pacientes. Então, chegou o momento da alta do paciente. O que a gente faz dentro da pediatria? A gente organiza a nossa educação farmacêutica, que é um documento onde a gente vai colocar todos os medicamentos que o paciente vai utilizar em casa, vai verificar os horários desses medicamentos, verificar a interação, ver se a gente pode colocar 1, 2, 3 medicamentos no mesmo horário, ver se tem alguma interação, alguma contraindicação. A gente faz esse ajuste, verifica a dose que esse paciente está saindo, coloca também o modo de preparo desse medicamento. Hoje, na pediatria, a gente tem que ter esse cuidado, porque alguns pacientes saem da pediatria utilizando algum tipo de sonda, saem com gastrostomia, tem aqueles pacientes que têm a via oral, mas também têm alguma dificuldade de tomar algum medicamento, não engole cápsula, ou não aceita o gosto do medicamento. Então, a gente tem aí algumas estratégias para auxiliar a família nessa administração dos medicamentos. Então, a nossa alta, ela é focada na necessidade do paciente. Então, como eu disse anteriormente, tem aqueles pacientes que utilizam muitos medicamentos, mas às vezes tem aqueles pacientes crônicos que já utilizam há muito tempo os medicamentos, que já sabem de cor o seu tratamento. Então, para esses pacientes, a gente não vai precisar fazer uma orientação novamente, mas focar naqueles que têm alguma dificuldade. Então, aquele paciente que está saindo do hospital com 2, 3 medicamentos, mas tem ali uma dificuldade de entendimento, não sabe usar seringas para preparar o medicamento, a gente vai estar orientando. Então, além desse documento que a gente faz de orientação farmacêutica, a gente também fornece seringas já marcadas com as doses dos pacientes. Às vezes são 0,1 ml que o paciente vai sair utilizando. Então, como manusear essa seringa, como puxar a dose, é bem importante que a gente reforce isso também. Aí o paciente teve alta, a gente tem algumas linhas de cuidado onde a gente pode, ainda no ambulatório, estar orientando esses pacientes. Então, hoje, dentro da pediatria, tem um ambulatório da fibrose cística e do transplante hepático infantil, onde a gente faz esse acompanhamento ambulatorial. Então, a gente atende junto com a equipe multiprofissional. O paciente ele vai entrar numa sala, normalmente o médico chama o paciente, faz o primeiro atendimento, depois vai entrando profissão por profissão e vai dando as suas orientações. Então, a gente pode fazer um atendimento individualizado ou também pode fazer uma parceria, de repente, com a enfermagem, com o serviço social e fazer as nossas orientações. Então, é um momento bem importante, onde a gente vai poder revisar toda a farmacoterapia do paciente, revisar se depois da alta ele teve alguma dificuldade relacionada a algum medicamento, não conseguiu retirar na farmácia, no posto. Então, a gente consegue reorientar, e aí na próxima consulta a gente vai avaliar novamente essas intervenções que a gente fez na consulta anterior. Então, é um momento bem importante para que a gente consiga aí ter um espaço de conversa, de escuta e verificar as dificuldades do nosso paciente, do cuidador, do pai, da mãe que está acompanhando esse paciente. No hospital, a gente tem outros ambulatórios também, o ambulatório da anticoagulação, tem o ambulatório da quimioterapia. Então, acho que é isso. Vou passar agora a palavra para a Joyce. Microfone, Joyce. Desculpem. Muito obrigada, Samantha, pela tua apresentação. E nós temos uma pergunta aqui, em que a Helena pergunta: a equipe médica informa para vocês que o paciente terá alta? Vocês têm previamente a prescrição? Sim, isso está bem alinhado dentro da pediatria. A equipe médica nos sinaliza
para aqueles pacientes que eles acham que precisam de uma orientação farmacêutica, e não só a equipe médica, às vezes a enfermagem nos sinaliza quando tem algum paciente com sonda, com gastrostomia, que precisa de uma orientação de uma forma farmacêutica adequada para aquela via, e também tem a sinalização de outros da equipe, como o serviço social, quando tem alguma dificuldade de acesso ao medicamento. Então, isso dentro do Hospital de Clínicas está bem alinhado com toda a equipe multiprofissional. Eu não falei, dentro da pediatria, a gente tem a maior equipe multi do hospital. A gente tem educadores físicos, tem fonoaudiólogos, psicologia, enfim, tem várias áreas que a gente pode contribuir e aprender bastante no dia a dia. Obrigada. Então, eu vou dar continuidade e vou convidar a nossa colega Amanda para conversar conosco um pouquinho sobre o paciente oncológico pediátrico, né? Como é a atuação do farmacêutico clínico nessa especialidade. Obrigada, Joyce. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada pelo convite. Então, dando continuidade, né, pensando no caminho aí do paciente, né, e pegando o gancho, então, da colega Samantha, a oncologia pediátrica, ela acaba, né, passando, então, esse paciente vai entrar na emergência lá com o Daniel. Muitas vezes esse paciente, né, é mais grave e vai ter que ter um atendimento de UTI, né, e passa, né, para uma unidade intensiva. E quando ele fica no andar, dentro da oncologia pediátrica, a gente vai fazer o acompanhamento bem criterioso desse paciente. Ele é um dos pacientes mais complexos, né, quando a gente faz a avaliação ali dos riscos dos pacientes, né, muito em decorrência pela questão da patologia e do próprio tratamento oncológico, né, do uso dos quimioterápicos. Então, além de toda a peculiaridade da pediatria, né, nesse paciente pediátrico, que a gente tem que estar super atento ao cálculo das doses, a posologia, que ela é bem diferente, né, do adulto. Então, a gente tem também situações na oncologia pediátrica, que a gente vai estar usando medicamentos para tratamento, antibióticos para tratamento por hora, pela questão da imunossupressão, em função, né, da situação da quimioterapia, a gente vai ter esses antibióticos profiláticos, então a gente tem que estar super atento para a revisão dessa farmacoterapia, né? Então, a gente vai olhar esses pacientes 100%, né, mas a gente vai dar uma ênfase, vai ter um olhar mais criterioso para aqueles que estão em vigência de quimioterapia. A quimioterapia na pediatria, né, ela tem uns desfechos muito positivos, principalmente se a gente pegar dentro das leucemias, que são as mais prevalentes, né, dentro das patologias oncológicas pediátricas, elas são as mais prevalentes, e a gente tem taxa de curabilidade muito alta, né, em decorrência à quimioterapia. Então, ela tem desfechos muito positivos. Isso é muito em decorrência do tratamento desse paciente oncológico ocorrer em centros especializados, né? Que vai ter, então, a equipe multiprofissional, o farmacêutico atuando ali em conjunto com a equipe para potencializar esse tratamento quimioterápico, né? Não é só a gente revisar a farmacoterapia, mas a gente se dá conta, né, que a quimioterapia vai ter toxicidades que são inerentes ao tratamento e a gente vai ter que ter o cuidado, né, de avaliar se a gente vai estar usando os adjuvantes adequados para minimizar essas toxicidades, né? Então, quando o paciente começa o protocolo de quimioterapia, além dos antineoplásicos, muitas vezes a gente vai ter uma gama muito grande de outros medicamentos, né, que são medicamentos de suporte, que vão dar esse suporte para o paciente conseguir passar por esse ciclo de quimioterapia, né, com uma toxicidade menor. Né? Então, a gente tem que fazer avaliação, né, desses medicamentos, sempre pensando, né, que a quimioterapia ela pode ser potencializada, né, a toxicidade, se a gente tiver alguma interação importante com outro fármaco. Então, a gente sempre vai estar cuidando dessa questão da interação medicamentosa. Nesse paciente, mais do que nunca, a gente vai ter que ter esse olhar criterioso sobre as interações. Muitas vezes, né, um dos principais efeitos adversos da maioria dos antineoplásicos citotóxicos é a questão de náuseas e vômitos, né? Então, muitas vezes a gente vai ter uma gama bastante grande de medicamentos via parenteral nesse paciente. E aí a gente vai ter que cuidar a questão da incompatibilidade, da compatibilidade dos medicamentos, né? Então, a gente vai fazer todo um trabalho junto com a equipe médica
e com a equipe de enfermagem, com o técnico de enfermagem, com a própria equipe de nutrição, né, quando esse paciente está fazendo uso de sonda, para saber como que a gente vai fazer essa administração quando ele está fazendo, né, as dietas, organizar as pausas da dieta, né. Tem toda essa parte também das orientações de alta, como a Samantha falou, que a gente tem todo esse cuidado das orientações, e ainda mais, né, quando ele vai com algum quimioterápico oral para casa, né, a gente sabe que tem toda uma dificuldade, né, do segmento, da adesão do paciente, quando a gente tem tratamentos mais longos, né, e a gente, se somando essa questão da adesão, a gente ainda tem a questão da toxicidade, né, que uma dose errada de um quimioterápico administrado errado, domiciliar, ele pode ter um impacto muito grande, né. Então, a gente tem todo esse cuidado, além do risco ocupacional, né, que esse familiar, muitas vezes, se ele tem que fazer uma dose fracionada, né, de um quimioterápico que só tem uma apresentação de comprimido, né, como que a gente vai fazer essa orientação de descarte do uso dessa, né, dessa seringa que ele vai usar para diluir? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, né, com a orientação, né, pensando nesse risco ocupacional, né, que tanto o paciente e o familiar que está ali auxiliando vai ter. Então, a oncologia pediátrica, ela acaba sendo, né, de uma complexidade muito grande em função desse paciente, né, mas ela tem um lado muito positivo, né, que é o acesso à equipe, né, a equipe multidisciplinar, ela é muito unida. Eu costumo dizer que a gente, né, é mais do que colegas, a gente vai trabalhar, a gente veste a camisa, né? Então, as intervenções, elas são muitas vezes construídas em conjunto. A gente tem rounds diários, em que a gente consegue inserir estagiário, o próprio residente, né? Quando a gente tem residentes de outros locais, então a gente consegue sempre trazer, e é um ambiente de educação muito rico, né? A equipe é muito aberta a outros profissionais, né? A outras categorias profissionais, e independente, né, do profissional, ou se ele está em formação, se ele já é formado, a equipe sempre é muito aberta, né? Acolhe esses profissionais. Então, é muito legal, né, essa parte do acolhimento e das intervenções, que elas são muito bem aceitas, né? A gente é muito solicitado e demandado de uma forma positiva, né, dentro dessa equipe. Além disso, né, pensando na questão, né, de atualização, a oncologia é uma área que a gente tem que estar se atualizando diariamente, né, a gente nunca vai saber tudo, ainda bem, né, que a gente tem muita novidade aí, muitas coisas positivas, né, nos tratamentos, muitas novidades, então é uma área que a gente vai ter que estar sempre se atualizando, né, como a gente está aqui no webinar da pós, né, é uma ótima oportunidade, né, para a gente conhecer um pouquinho mais como que a gente vai acessar, como que a gente pode estar se atualizando, né? Então, acho que é um pouquinho da minha área que eu tenho, né, para contribuir com vocês, né, e a gente vai estar, na pós, a gente vai poder abranger um pouquinho mais desse mundo que é a oncologia pediátrica e a oncologia. Obrigada, pessoal, boa noite. Obrigada, Amanda. E como a Amanda colocou, né, a relação, né, na especialidade da oncopediatria com a equipe multiprofissional, eu pergunto para os nossos colegas como é que se dá essa relação, né, com a equipe multi, com os médicos, com a enfermagem, dentro das suas especialidades. Daiane, nos conta como é que acontece com o paciente crítico. Então, na atuação do farmacêutico clínico na UTI, a gente tem uma interação maior com a equipe multiprofissional, assim como as colegas já trouxeram, né? A nossa equipe também é uma equipe grande, tem farmacêutico, enfermeiro, médico, assistente social, terapia ocupacional, psicologia, nutrição. Então, a gente tem uma interação maior com a equipe multiprofissional, né? Mais com umas profissões do que com outras, em função da relação e do perfil do paciente. E a gente tem uma interação um pouco menor do que outras áreas com o paciente e a família,
mas isso tem, ao longo dos anos, isso tem se modificado um pouco, e porque há um tempo atrás, a equipe do CTI, a gente tinha os pacientes muito sedados em ventilação mecânica, sem inconscientes, e hoje a gente tem cada vez mais pacientes conscientes dentro da UTI, que está exigindo também um pouco mais de nós para ter essa abordagem, né, e essa interação com o paciente e a família, que acontece, mas em menor grau. E a receptividade, tanto da equipe quanto da família, na maior parte das vezes, né, é bem harmoniosa. Claro que a gente sabe que as situações difíceis entre equipe eventualmente acontecem, mas na maior parte das vezes ela é harmônica. Daniel, obrigada, Dai. Como é, então, na emergência essa relação? Então, todos os dias na emergência, a gente tem várias reuniões gerenciais onde se decide quais são as medidas que faltam para aquele paciente tomar o seu rumo, se ele vai ter alta, se ele vai ser transferido, se ele vai internar, né? A gente chama de huddles. Todos os dias a gente tem 3 huddles na emergência, né? Então, nesses momentos que as pessoas se reúnem, se olham e conseguem transmitir as suas necessidades para o grupo, né? Então, é bem interessante, bastante intenso esses momentos, né? Que a gente consegue viver, e essa interação com a equipe multiprofissional, além dos residentes que a gente tem, dos próprios doutorandos, dos residentes multiprofissionais. Então, é uma equipe muito grande. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 400 colaboradores envolvidos no serviço de emergência, né? Das mais diversas profissões. Então, isso é uma equipe multiprofissional imensa, né? E o farmacêutico acaba sendo uma peça-chave. Então, a ideia vocês vão poder experimentar isso através do curso de graduação, de pós-graduação, essa passagem pela emergência, uma parte prática do nosso curso, né? Experienciar esses huddles, experienciar essa troca multiprofissional. Bom, eu agradeço muito aos colegas, né? E agora a Jaqueline vai falar para nós as últimas informações sobre a pós. Oi, voltando, vou esperar ali a gente compartilhar a tela. Agradeço a todos a participação até agora, dos ouvintes. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho, né, do que a gente pode apresentar, pode contribuir para a formação de vocês. E eu vou mostrar, então, bem rapidamente, assim, a nossa especialização, a estrutura. Inclusive, teve uma dúvida quanto a isso. E o próximo, Bruno, pode passar. Então, assim, os objetivos do nosso curso, então, esses são especializar, é óbvio, farmacêuticos para farmácia clínica hospitalar. A instituição é reconhecida pelo MEC. Os nossos diferenciais são corpo docente com experiência e formação em farmácia clínica, né, há mais de 10, 20 anos. O Hospital de Clínicas oferece uma estrutura física, um corpo docente de ensino e de pesquisa super bom. A carga horária predominantemente em atividade teórico-prática e prática. E o período das aulas são 12 meses de aulas quinzenais, sextas à noite, sábados o dia inteiro, presenciais, e 6 meses depois para finalização, e é um trabalho de conclusão de curso aplicado à prática. O módulo 1, então, subdivide-se em 3 módulos. O nosso curso, a estrutura, o módulo 1 é farmácia clínica básica, o módulo 2 a farmácia clínica aplicada, e o módulo 3 a gente vê a farmácia clínica na prática, a prática e gestão da farmácia clínica. O módulo 1 são 25%, então 1/3 do curso são o módulo 1, a gente aborda bases para a realização das atividades básicas da farmácia clínica, tem aulas teóricas, teórico-prática e simulação realística. No módulo 2, então, compreende 60% do curso, é uma reflexão sobre a prática da farmácia clínica nas diferentes áreas de cuidado, e também inclui aulas teóricas e teórico-práticas e casos clínicos aplicados. E o módulo 3
15% do curso ele aborda, então, gerenciamento, qualidade e gestão em farmácia clínica. É uma prática supervisionada nas unidades de internação, que depois é combinado ao longo do curso. Então, a gente fez questão de fazer, né, de ter uma pós-graduação, como se faz na prática mesmo. Nosso corpo docente, a equipe de farmacêuticos clínicos, essencialmente a equipe do HCPA, né, mais convidados, e ele é composto de 5%, né, doutores, 80% mestres e 15% de especialistas, por enquanto. As inscrições vão até, então, dia 14 de fevereiro, o processo seletivo é currículo, memorial descritivo, início das aulas dia 12 de maio, e aqui, então, consta um investimento para vocês. Essas informações estão todas no link, no site, então, na intranet do HCPA. Uma pergunta ali, precisa experiência na área hospitalar? Não, não precisa, para seleção, e se as aulas são nos finais de semana, são de 15 em 15 dias, nas sextas à noite e sábados o dia inteiro. Agora a gente liberou, então, a participação, registrar, então, a presença, a lista, a participação e certificado. E também, se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida a mais para perguntar para alguém, quiserem abrir as câmeras, vocês fiquem bem à vontade. A gente tem ainda alguns minutos, algum tempinho para conversar. Lembrando que essa apresentação, ela vai ficar gravada e ela vai estar disponível na página do pós, no site do HCPA. Então, para todos. Acho que respondendo ali a pergunta da Patrícia, né, as aulas vão ser dentro desse horário, né, a gente vai fazer aos sábados, junto com a disciplina de gestão, que vai ser nas sextas, e vai disponibilizar, eventualmente, né, conforme a disponibilidade do aluno, se quiser vir durante a semana para ver atividades que não são feitas, né, no final de semana também. E ali a questão do Martim, né, do fato de ser credenciado pela JCI, é que a gente vai trabalhar toda a questão prática, né, a gente vai ter que estar levando em consideração esses aspectos, né, como se diz, dos requisitos mínimos, né, assim, para a JCI, e também teremos uma disciplina da parte de gestão, né, que vai envolver esses aspectos da segurança do paciente também. Temos ali mais uma pergunta, que é para explicar a estratégia de ensino, as aulas teórico-práticas. A gente vai fazer, então, né, conforme cada disciplina, né, vão ter as aulas teóricas, e a questão teórico-prática vai ser bem trazendo os casos clínicos na prática, né, e a aplicação, e dependendo da disciplina, por exemplo, de serviços farmacêuticos, de acompanhamento, fazer uso de laboratório de simulação realística, né, para já ir discutindo isso de uma forma inicial, antes de ir lá para a prática no final do curso. E temos mais uma pergunta sobre se será abordada, Ana Helena, pergunta se será abordado o stewardship de antimicrobianos. Sim, também vai ter uma disciplina da parte ali no módulo de farmácia clínica aplicada de farmácia clínica, né, na infectologia e o monitoramento, né, stewardship de antimicrobianos também. Isso, aí vocês podem acessar também todo o link, onde tem, assim, as disciplinas. A gente não apresentou aqui todas, mas tem as disciplinas que vão ser dadas em todos os módulos, para vocês terem uma ideia, então, do curso no total. Daiane? Queria só complementar sobre a questão do stewardship de antimicrobianos, né, que a gente vai ter essa disciplina, então, de infectologia, né, que vai focar um pouco mais na metodologia do stewardship, mas ele é abordado em cada especialidade da forma conforme o perfil do paciente,
né? Porque muda muda algumas as situações são diferentes, né? O método de avaliação, de acompanhamento e avaliação de antimicrobianos é semelhante em todos, que vai ser aprendido na especialização, na disciplina de infecto, mas em todas as especialidades, né, vai ser possível visualizar, né, e entender melhor os critérios de cada especialidade em relação ao uso dos antimicrobianos, que acho que isso é importante trazer, né, de que para todos os perfis, conforme o perfil, vai mudar alguns critérios e alguns parâmetros, né, que vão ser abordados em relação ao uso de antimicrobianos. Isso que eu queria complementar. Isso é bem lembrado, Dai, porque vai ter essas disciplinas, que essa vai ser mais inicial, porque justamente é algo transversal depois a todas as linhas de cuidado, né? Então, do 0 aos 100 e poucos anos. Ali a pergunta do Mauro, né? A especialização o requisito tem que ser farmacêutico, né? E tem que ter o CRF ativo, porque tem as questões das práticas, né? Que são em loco. A outra pergunta: se existe possibilidade de farmacêuticos estrangeiros fazerem a pós-graduação, quais os requisitos nesse caso? Eu acho que a gente tem que analisar, né, caso a caso. Acho que não dá para se inscrever e a gente vai analisar. Tem a questão também das aulas, né, práticas na sexta e no sábado, mas acho que a gente pode, né, cada caso ser visto em particular, né, não pode tentar, não tem, sem problema. Isso, a gente pode verificar e dar um retorno também. Tem contato de repente a gente deixa o e-mail pro Martin, um e-mail de contato, né? E daí a gente vê a situação dele mais especificamente. Isso, tem a questão também ali sobre sendo o CRF de outro estado ativo, a gente já teve também um questionamento sobre isso, então a gente pode também particularmente, né, resolver e responder. Isso. E acho que só relembrando, assim, né, além das questões das linhas de cuidado e tal, né, e o nosso hospital é referência em várias áreas que a gente não chegou ainda a abordar aqui, né, ele é um hospital terciário bem amplo, a gente trouxe uma pequena amostra de pequenas áreas, mas a gente tem referência para outras áreas, como a parte de cuidados paliativos, né, de transplantes, a área da saúde do adulto, da saúde do idoso. Então, só para lembrar que a gente, até para os demais colegas, a gente trouxe uma amostrinha, né, para ver se a gente consegue ter a neonatologia. Isso eu me lembro, ia falar também. Como eu falei, né, do 0 aos 100 anos ali. Não esqueçam de preencher então a lista de presenças, né, que ainda está no ar. E tem mais uma perguntinha ali que acaba, né? Ela pergunta com relação às tecnologias e saúde presente no HCPA, qual seria o diferencial comparado aos hospitais privados? A gente tem, né, uma disciplina que vai abordar, né, a avaliação de tecnologias e metodologias de medicina baseada em evidência, que vai poder dar uma ideia, né, para quem ainda não tem essa familiaridade com a avaliação de tecnologias. Né? A gente tem o Núcleo de Avaliação de Tecnologias, que é o NATES, dentro da instituição, mas dentro do cronograma, né, de atividades, a gente não vai conseguir aprofundar tanto
não vai ter, talvez na aula, né, o instrutor possa trazer alguns exemplos práticos, mas não vai ter como a gente se aprofundar muito. Mas, de qualquer forma, a medicina baseada em evidência, ela está enfrunhada, digamos assim, na nossa atividade, porque a gente precisa conhecer as evidências científicas, né? Como foi colocado ali no chat, né? Nem só de farmacologia, a gente precisa entender da farmacologia, a gente precisa saber da evidência que tem na literatura, baseado naquelas terapias e nas doenças que os nossos pacientes, conforme a especialidade, têm. Então, isso já vai estar introjetado, assim, dentro do desenvolvimento das atividades, né? A gente vai precisar pesquisar, vocês vão ver na prática que a gente pesquisa, a gente estuda bastante, além, né, das aulas que vocês vão ter propriamente ditas. Talvez vai ser necessário um estudo adicional para quem tem menos familiaridade, né, com as temáticas que vão ser abordadas. Eu queria aproveitar, já vi ali que tem uma pergunta. Desculpa, Joyce, só para tendo cursado a graduação em EAD semipresencial tem menos chances. A gente não vai ter, a gente não vai fazer uma seleção entre os inscritos, a não ser que a gente tenha um número de inscritos muito maior do que a nossa capacidade, tá? E a gente não tem isso de uma forma clara. Primeiro a gente vai ver a quantidade de inscritos, se a gente consegue absorver, né, para dar um ensino de qualidade, e à medida em que se a gente tiver um número maior de inscritos, daí a gente vai divulgar aí os critérios, então, de seleção. Acho que complementando essa questão das tecnologias, né, além dessa parte, assim, de estudar, né, como fazer essa análise, o hospital tem diversas tecnologias que vão ser vistas, assim, um pouco na prática, né, a Daiane comentou na CTI, por exemplo, o ECMO não é todo o hospital que tem, aí tem toda uma questão relacionada com isso, né, tem a parte de novos medicamentos, né, a parte da onco, por exemplo, que a Amanda já trouxe, né, a questão da diálise. Então, essas outras tecnologias, né, também vão ser discutidas dentro da linha de cuidado que está. Inclusive, se a gente for pensar tecnologias ou questões, o próprio sistema, por exemplo, né, a GHUs e outras questões, que é um sistema que é já difundido, assim, que ele é customizado e são feitas vários ajustes para essa prática, assim, da farmácia clínica, né. Vendo a aplicação, né, da tecnologia disponível dentro do nosso dia a dia. E como os colegas colocaram, só para complementar, então a gente vai ter essa aplicação de todo o estudo, o conhecimento na nossa prática de trabalho. Acho que esse é o grande diferencial que nós estamos trazendo para vocês, que é a aplicação do conhecimento teórico na vida dentro das especialidades clínicas que cada farmacêutico aqui da farmácia clínica atua, podendo compartilhar e transmitir para vocês. E agora eu passo a palavra para a Jaqueline. Eu acho que só para não deixar uma última pergunta ali da Cauane, é uma das perguntas também que a gente pode ver a possibilidade, então nos manda, né, mande o questionamento que a gente responde, vai ver como fica, a gente pode discutir isso, ver como é que funciona, né, nesse caso. Então, eu acho assim, a gente já está terminando o tempo, né, agradeço de novo, né, a oportunidade também, né, do hospital e de vocês, da gente ter essa oportunidade de mostrar um pouco do que a gente faz, né, isso é uma palhinha de todo nossa sessão de farmácia clínica, assim como o serviço de farmácia em si, né, vocês vão ter a oportunidade de conhecer também um pouco das outras áreas, porque no fim nós somos, né, um só serviço, e a farmácia clínica permeia, né, entre todas as áreas outras da farmácia, e não vive, né, sem a farmácia, né, básica. Então, eu agradeço muito, espero que todos tenham, então, se inscrito, né, registrado na lista de presenças, e o meu muito obrigado,
né, fica boa noite e esperamos, então, né, vocês na nossa pós. Quem quiser abrir a câmera, a gente tira um print assim, para registro do momento. Então, 1, 2, 3, vamos lá. X. Não fiquem tímidos. Uhum. Tá. Acho que era isso. Boa noite, Boa obrigada. noite, obrigada, Boa noite, pessoal. boa noite, obrigada Tchau, pela presença. obrigada, boa Tchau, noite, tchau. pessoal. Boa noite. Boa Alice. noite, Pessoal, parabéns, tchau, tchau. estava ótimo, obrigada.